consigo diminuir agora. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui o subtítulo. Tem 8 minutos e 37, então não vai demorar muito essa tradução, tá bom, gente? Então, a gente vê que na Europa, os negros já estavam lá, principalmente depois que eles passaram a escravizar o povo. The Moors had established a powerful civilization. E ele fala, né, os africanos era uma das civilizações mais, né, estabilizadas na época. Então, isso ele está falando de imagens do século VIII, tá, gente? Da época dos Moors, tá? Onde tinha o rei da Espanha, que era o Moorish, né? In Al-Andalus, one that would become the E ali ele fala da região ali de Andaluzia, tá, gente? intellectual and Que se tornou naquela época uma comunidade, né, ou cidades muito intelectualizadas. Eram aqueles poetas, escritores, né, e filósofos que iam falar lá nas pracinhas. cultural beacon of Europe. British historian Basil E ele fala que a história britânica, né, o historiador, o Basil Davidson, Davidson, é um historiador britânico. a preeminent scholar of African history, E ele estudou muito a história africana. declared that throughout the continent Ele fala, né, que através do continente da Europa não havia, né, áreas, né, que, digamos assim, mais admiradas, né, do século VIII antes, depois de Cristo, né, o século VIII depois de Cristo, né, do que a África, tá? Então ele fala que a área rica era a área da África e da civilização africana que deu forma à Espanha, né, aos conhecimentos e tradições da Espanha. Então o nome do autor é o Basil Davidson e ele fala As Cidades Perdidas da África no livro dele de 1989. of Europe. There were no lands in the 8th century AD that were more admired O vídeo tá lendo o que eu acabei de traduzir, tá, gente? by its neighbors, or more comfortable to live Esse é o livro dele, tá? Do Basil Davidson. E ali vocês veem mais um rosto, né? Uma estátua negra. in than a rich African civilization. E a civilização africana era extremamente rica de informações. Which took shape in Spain. The Moors introduced advancement Então, os Moors, né? Gente, eu não sei a tradução direito de como a gente chama Moors, Moros, alguma coisa assim, tá, gente? Eu já esqueci essa tradução. Muitas vezes, quando eu vejo em inglês, para mim fica em inglês mais do que eu consigo, às vezes, traduzir. Então, desculpa, pode ser Moros, tá, gente? Mas em inglês está em Moors, então, para mim, fica como se fosse em inglês, tá bom, gente? Eles acabaram introduzindo, né, os Moros, esses conhecimentos, mas eles roubavam tudo dos africanos, tá, gente? in multiple fields that laid the groundwork for Europe's Renaissance. Então, quem deu chão para a renascença europeia foram os conhecimentos roubados dos africanos. They established vast libraries Então, em Córdoba, na Espanha, na biblioteca ali, era a arquitetura, eu acho que é dos mouros, né, gente? Do Moorish Architecture, eu acho que era dos mouros, tá? such as the one in Cordoba that housed hundreds of thousands of E ele fala que tem milhares, centenas de milhares de manuscritos, né? E ele fala, os Moors, eles estabeleceram uma vasta biblioteca, né? Uma principalmente muito importante em Córdoba, que tem milhares de manuscritos, principalmente na época que a Europa, né, faltava né, bibliotecas públicas, né? Então quem escreveu isso foi o Fletcher em 1992, que ele fala, né, a Espanha Moorish. manuscripts. A gente sabe até que os poderes do conhecimento ficavam na mão só de alguns, né, que o povão não tinha acesso. At a time when much of Europe lacked even a single public library.
the introduction of Arabic numerals. E ele fala, introduziram naquela época os números árabes e romanos, né? Replaced the cumbersome Roman numeral system. E que foi colocado acima do sistema romano numeral. Facilitating developments in mathematics. Então, facilitou muito essa parte árabe, né? Essa parte do desenvolvimento matemático. And commerce. E o comércio, né? Lógico, né? Fica mais fácil essa parte de numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Innovations such as the astrolabe. Então, foi criado aí o astrolábio Moorish. Used for celestial navigation. E aí o pessoal fazia navegações celestiais. And the compass. E aí veio o compasso também. Brought from China by the Moors. Que foi trazido pelo pessoal, os Moorish, da China. Revolutionized European. Que também era dos negros, né? Porque chinês também tinha negro naquela época. Tanto que meu primo, gente, meu primo deve ser descendente direto, porque ele é meio café. A pele dele é igual a gente falava, né? Café com leite, meu primo. Exploration. Minha mãe sempre dizia, tem chinês negro, tem chinês negro. Tá bom, mãe, nunca vi, mostra aí para mim. A gente tirava sarro, né? Que a gente achava engraçado a pele do meu primo. Mas a gente não tinha essa coisa do preconceito. A gente só falava assim, nossa, nós tudo branquinho e o meu primo, o Fernando, é o mais café com leite. And maritime dominance. Então, esse compasso ajudou muito nas navegações marítimas da época. The medical texts of. E aí ele fala, olha, mais uma estátua negra, tá, gente? Esse aí é o Abu'l-Qasis. Parece um sheik, né, gente? Então, ele fala que os textos médicos das figuras como Al-Za. Gente, eu não sei ler africano, tá? Al-Zahrawi Abu'l-Qasis influenciou por séculos as cirurgias europeias. Ninguém nunca falou, né, gente, que os médicos europeus se basearam no conhecimento do Abu'l-Qasis, que era médico, tá? Então, e os filósofos Moorish, né, como Ibn Rushd, Averroes, tiveram um papel crucial na preservação e transmissão desse conhecimento tradicional para a Europa. Você vê o que eles apagaram do conhecimento até do europeu, porque o europeu não preza o pessoal da África, tá, gente? Eles vão lá, igual o Macrosito, vai lá e explora. A Inglaterra vai lá e explora. Rouba, saqueia os minerais de lá. Zahrawi, Abu'l-Qasis, influenced European surgery for centuries. Ele está lendo, tá, gente? Só estou aguardando ele terminar de ler o que eu traduzi para vocês. And Moorish philosophers, such as Ibn Rushd, Averroes, played a crucial role in mais uma aí, tá, gente? Mais uma pintura de um negro, árabe. Preserving and transmitting classical knowledge back to Europe. The economic and agricultural transformations. E ele fala, a economia e a agricultura deve muito a eles. Olha ali um rei, tá, gente, sendo banhado, cuidado aí pelos súditos. Vocês podem ver que os africanos ali todos têm coroa em ouro. Introduced by the Moors were equally profound. They brought new crops, such as oranges. Então, os mouros iam para a África e pegaram as laranjas, né, sementes, digamos assim, de laranjas, lemons, limões, peaches, pêssegos, apricots, os damascos, figs, figos, sugarcane, cana-de-açúcar, dates. Gente, o dates aqui, como é que chama? Damasco, Gente, esqueci o dates, mas é uma outra que vocês comem aqui também. Ginger. Gengibre também. And pomegranates. E as romãs. As well as saffron. E o açafrão. Cotton. Silk. Algodão. Seda. Silk. And rice. E o arroz. Many of which remain staple products of Spain. E esses produtos até hoje estão aí. Então, ele fala assim, esse progenitor é uma estátua de um mouro, né? Que está segurando
esse emblema aí, tá, gente? Eu não sei bem traduzir, não é bem emblema, mas vocês entendem. O que ele está segurando ali, parece 2 pássaros, né? Que é da família do Habsburg, família realeza alemã, tá, gente? Então, este Moro, ele está segurando este emblema aí da família alemã negra, quer dizer, ele também fazia negócios com o pessoal da Alemanha para passar, por exemplo, comida, tecidos, né, informações. Ciência, matemática, filosofia, medicina. Spain and southern Europe to this day. Advanced irrigation systems, Então, todo um sistema de irrigação também veio de lá. such as canats and acequias, revolutionized European agriculture, E isso que fez com que daí a Europa, a agricultura da Europa foi revolucionada. making regions like Andalusia E aquela região de Andaluzia fertile and se tornasse muito fértil e próspera. prosperous. Portugal also felt the Então, os mouros, que também foram para Portugal, também deixaram a sua marca. Olha, mais um rei aí. imprint of the Moors, who ruled over what is now its capital, Lisbon, E eles tiveram muita influência sobre Lisboa. then called Lashbuna, for E foi chamada Lisboa, naquela época, de Lashbuna, né? E depois, Lashbuna se tornou Lisboa. centuries. The very name of the Iberian Peninsula itself bears witness to its Moorish past. Então, até o nome, né, Lisboa, tem a ver com o pessoal dos mouros. And the architectural grandeur left behind in Então, essa grandiosidade da arquitetura, né, gente, tudo construído com o suor dos escravos. cities like Seville, Cordoba, Aí eles falam, né, essa parte de Sevilha, Córdoba and Granada e Granada remain some of the most stunning remnants são parte ainda dessas cidades que continuam lindas, né? of African rule E tem toda uma arquitetura africana. in Europe. The intricate tilework, Olha os detalhes, né, tão bem definidos ali. geometric patterns, Os padrões geométricos. and horseshoe arches that E principalmente, né, como se fosse a parte da ferradura dos cavalos, por exemplo, a parte do arco, né? define Spanish architecture, Que principalmente hoje você vê também na arquitetura espanhola, owe much to Moorish influence. tem toda uma influência dos mouros. Olha ali, parece parte do Egito, certo, gente? Despite their monumental contributions, the Moors faced increasing resistance as European kingdoms Então, o que foi acontecendo com o passar do tempo? Eles foram trazendo, né, os conhecimentos, aí os brancos foram usurpando-se, e dali eles começaram a perseguir essa turma dos mouros. consolidated power. The gradual Christian reconquest E ali veio essa questão cristã, e ali começaram essas Gs que a gente sabe da história, né? known as the Reconquista, Então, essa parte espanhola foi muito ruim, a reconquista, né, do século XII até o século XV, né? Ele fala que caiu, né, o reinado lá de Granada, dos Narid, que eram também monarcas católicos, né? eroded Moorish control Dizem que na Espanha foi uma coisa muito horrorosa. over centuries. The final blow came in 1492 Então, em 1492, houve um golpe fatal ali. when the last Moorish stronghold, Granada, fell to the Catholic monarchs Então, eles perderam, né? Essa turma aí de Granada perdeu para o pessoal católico, dos monarcas católicos. Ferdinand and Isabella.